Nossa, então antes da Revolução Industrial ninguém tinha carro, ninguém tinha sapato, ninguém tinha roupa, ninguém comia, né? A gente pensa mais ou menos isso aí, mas a gente sabe que não é verdade. Mesmo porque antes da Revolução Industrial a gente teve a Revolução Agrícola, né? Que deixou o homem, onde o homem deixou de ser nômade e tornou-se sedentário. Então, antes da Revolução Industrial, as formas de produção nas cidades eram o artesanato e a manufatura. Eu vou grifando no texto à medida que eu vá lendo. Esse texto, gente, está no livro de vocês, ok? Então, o que vocês têm que fazer, na verdade? Toda vez que eu for dar aula agora, pega o livro para acompanhar as minhas aulas. É claro que eu vou falar muita coisa que não está lá, né? Então, olha só. Antes da Revolução Industrial, as duas formas de produção eram artesanato e manufatura. O artesanato é quando a gente faz a tarefa com a nossa própria mão, né? Quem aí não tem em casa algum artesão, alguém que gosta de fazer, por exemplo, um pano de prato bordado, uma cadeira, né, feita aí de material reciclável. Então, o artesão, ele trabalha com as mãos. Antes da Revolução Industrial, as tarefas eram geralmente artesanais. Tanto sapatos, né, que quem criava era o sapateiro, até hoje existe sapateiro, inclusive. Então, por exemplo, eu acho que em Barbacena ainda tem um sapateiro. Você vai lá, ele mede seu pé, aí ele vai fazer o sapato de acordo com o tamanho exato do seu pé. Isso te garante maior conforto e você vai ter um produto personalizado. Então, o artesão, ele faz exatamente isso. A costureira também, quando você escolhe o modelo de uma roupa e leva na costureira e ela faz, ela está praticando o artesanato. Só que no caso da costureira, ela tem a máquina de costurar, né, a favor dela, e hoje as máquinas são muito modernas. Então, o exemplo que o texto dá para vocês do livro de artesanato é exatamente do sapateiro. Ele criava o modelo, cortava, costurava, colava o couro, e ele também era o dono da matéria-prima e da ferramenta. Agora, sabe qual que é a desvantagem para o artesão? É que ele usa a própria casa como oficina de trabalho. Então, assim, ele não tem, às vezes não tem tanto espaço e não pode produzir em série. Bom, mas o artesão não daria conta de produzir para o mundo inteiro, né? Acabei de falar que ele faz um trabalho único, né? Personalizado. Então vem o século XV. O século XV na nossa história, ele também é muito importante. É o período das grandes navegações. É quando os europeus partem da Europa para conquistar novos territórios. Então, foi lá no século XV, por exemplo, que se descobriu a América, né? Vocês já conhecem a historinha do descobrimento da América. Então, a América foi descoberta por acaso por um espanhol que morava em Gênova, chamado Cristóvão Colombo. Então, durante o período das grandes navegações, aumentou muito a procura por produtos europeus. E aí o artesão já não daria conta de produzir sozinho. Aí os negociantes europeus começaram a reunir trabalhadores em oficinas, que não seria a casa deles, começaram a oferecer a matéria-prima e uma remuneração pelo serviço dessas pessoas. Remuneração, nesse caso aqui, é o salário, né? Então, aí muda o sistema. Passa da manufatura, passa do artesanato para a manufatura. Então, essa produção, onde as oficinas são maiores, tem um número maior de trabalhador, eles recebem a matéria-prima e eles recebem o salário, é chamada de manufatura. Dentro da manufatura, tanto a oficina quanto as ferramentas pertenciam ao dono do capital. Capital, no caso aqui, é a mesma coisa que dinheiro. Então, o dono do capital era chamado de capitalista. E cada trabalhador fazia parte do trabalho, um pedacinho do trabalho.